Olá, olá, bom dia e sejam muito bem-vindos aqui ao Signos e Símbolos. Caros energéticos, digam-nos lá quem é que está a celebrar aniversário, quais são os nativos e nativas de Touro que esta semana vão celebrar este dia especial. Vamos lá então saber o que é que o Tarot traz como orientação para esta semana, para os 12 nativos do Zodíaco. Vamos a isso? Venha daí a hora do Tarot. Ora então, vamos perceber quais é que vão ser as orientações para os 12 signos esta semana, que vai de 6 a 12 de maio. Começamos por Aquário, seguimos para Peixes, Carneiro ou Áries, Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, Leão, Virgem, Balança ou Libra, Escorpião, Sagitário e terminamos em Capricórnio. Esta semana está facilitada para os nativos de Caranguejo ou Câncer, para os nativos de Leão, para os nativos de Balança ou Libra e também para os nativos de Capricórnio. Uma semana com mais superações e um pouco mais exigente. Vamos ter os nativos de Aquário, vamos ter os nativos de Peixes e também os nativos de de Gêmeos. Vamos lá começar então por Aquário. O Aquário tem a carta de Tarot, o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas traz energia de luta. Esta será uma semana desafiadora que de facto vai trazer essa necessidade destes nativos estarem preparados para os desafios. A questão da luta é também um aviso do quanto vocês não devem estar nem a fugir dos problemas, nem também a problematizarem demasiadas situações. Ao nível amoroso, dentro de uma relação que já existe, pode ser de facto isso. Pode ser algum problema que, entretanto, acontece na relação e que pode perturbar, digamos assim, o desenrolar da mesma. Serão problemas muito mais do ponto de vista da falta de diálogo, ou uma comunicação errada, ou uma percepção errada dos acontecimentos, e há uma certa impulsividade, não é? Um certo estado de reação rápida perante os acontecimentos que pode até ser uma reação que de facto não é ponderada e não é sensata. Então esta é uma semana onde vocês devem ter alguma cautela com essa forma de agir ou comportamentos reativos que possam deitar um pouco a perder a vossa relação com o outro. Sejam mais sensíveis aos acontecimentos. Esta é muito aquela energia que quanto mais vocês tentarem magoar alguém, saem mais magoados. Então vejam bem em que posição é que querem estar. Portanto, lutarem pelas vossas convicções é um ponto forte, mas também serem sensíveis às convicções dos outros e às necessidades dos outros também é importante. Então há essa luta também que até é muito mais do ponto de vista interior, de vocês tentarem controlar a maneira como reagem aos acontecimentos. Quem não está numa relação também pode ser um pouco mais frio e distante nas conexões que faz. Pode ser também aqui sempre um lugar de profunda exigência em relação a si mesmos ou críticos em relação aos outros, ou de facto veem sempre os pontos negativos muito mais do que os pontos positivos. Então esta é uma semana em que devem ter um pouco mais de cautela e serem um pouco mais ponderados nas interações sociais e sobretudo estas do ponto de vista amoroso. Ao nível do trabalho, a luta traz isso, traz um espírito guerreiro para estes nativos, traz também um lado mental mais destacado, então vocês também facilmente podem trazer soluções, ainda que sejam soluções que são exigentes. Esta é uma semana que vai exigir de vocês
mais entrega, mais dedicação, vão de facto, há uma grande probabilidade de se sentirem sobrecarregados e, portanto, é importante que vocês também percebam a que é que querem dar atenção, é bem importante que vocês estabeleçam prioridades para que o percurso da semana seja mais positivo. O que é certo é que vocês estão determinados, esta é uma energia boa para quem está determinado em chegar a algum lado, em chegar a metas, em estabelecer objetivos e há uma grande desenvoltura a esse nível. Ao nível da saúde, aqui há muito stress e ansiedade a acontecer quando nós estamos em processo de luta ou de fuga, não é verdade? Estes nativos esta semana têm que fazer exercícios que os ajudem a relaxar, portanto podem ser exercícios físicos, podem ser exercícios de relaxamento, podem eventualmente ser exercícios que tragam a meditação também para ajudar estes nativos a ficarem mais equilibrados esta semana. Então para os nativos de Aquário, carta de Tarot, Cavaleiro de Espadas e a energia da luta. Agora vamos para Peixes. Peixes tem a carta de Tarot, o Rei de Espadas, e o Rei de Espadas traz a energia do controle. Bom, sempre digo esta frase inicial para esta carta que é: nós controlamos mais quando abdicamos do controle, não dá para controlar tudo, apenas dá para controlar sim a vossa energia e aquilo que vocês querem captar ou focar atenção. Então muita atenção também para estes nativos desta semana, com a canalização da sua energia para algo que os venha a prejudicar. Então, exercitar essa questão do controle, flexibilizarem um pouco mais, relativizarem mais esta semana, tem que acontecer, sob pena de facto vocês também se sentirem sobrecarregados. Ao nível do amor, aqui numa relação que já existe, é de facto a vivência de conflitos. É muito também às vezes uma postura conservadora em relação à maneira como vocês pensam os assuntos, ou conservadora ou demasiado rígida, aquela coisa de só nós é que temos razão, o nosso ponto de vista é que está certo, e é muito importante, e esta semana provavelmente vos vai trazer desafios nessa área, é muito importante vocês perceberem que às vezes a verdade não mora em lado nenhum, e trazerem um lado emocional equilibrado a um lado racional será muito importante para que de facto a vossa semana também seja mais equilibrada. Então ponderem também vocês, assim como os nativos de Aquário, os nativos de Peixe vão ter que ter essa ponderação, essa flexibilização, essa não rigidez, digamos assim, perante o pensar, agir e o sentir. Aqueles que estão sozinhos também vão ter uma postura um pouco mais fria, distanciada, portanto, manterem determinada retidão ou uma postura também, não é, que só abraça as vossas verdades, pode afastar-vos de uma interação mais positiva com os outros. E se de facto vocês querem essa interação, é muito importante que flexibilizem esta semana. Abdiquem de preconceitos, abdiquem de julgamentos, abdiquem de críticas e de autocríticas. Ao nível do trabalho, é uma carta forte, significa que vocês vão ter também muita desenvoltura mental, a astúcia mental é forte e por isso também vos dá um lado estratega muito forte. E vocês conseguem arranjar a melhor maneira de dizer a melhor coisa, a melhor ferramenta, os melhores recursos para de facto chegarem onde querem. Então há aqui também ao nível do trabalho e do mundo financeiro um acrescentar. Esta é uma semana onde vocês podem de facto ser mais autónomos, mais independentes. Há um lado líder em vocês a acontecer e isso vai facilitar o processo. Ao nível da saúde, também estes nativos vão ter que exercitar relaxamento, vão ter de facto de fazer algo que os deixe mais relaxados, mais flexíveis também. Também aqui estarem com amigos, com pessoas divertidas, verem filmes para rir, é de facto um must-have para que vocês possam também ter essa ajuda no abdicar do controle. Então, para os nativos de Peixes, carta de Tarot, Rei de Espadas e a energia do controle. E agora vamos para Carneiro. Carneiro ou Áries tem a carta de Tarot, a Força, e a Força traz a energia do domínio.
Bom, parece que começámos aqui com 3 nativos, com uma semana bem exigente do ponto de vista do autocontrole, do domínio interior. E estes nativos de Carneiro ou Áries vão, de facto, também ter aqui este desafio pela frente, que é poderem ativar mais o seu lado divino, mas compreendendo também o seu lado mais sombrio. Então esta luta que vão ter entre esses dois lados pode de facto ser o maior desafio desta semana. Ao nível amoroso, vocês vão viver tudo com muita intensidade ou com intensidade nenhuma. Portanto, vocês podem estar a semana toda no 8 ou no 80. Podem estar, de facto, a ser muito melodramáticos, como também podem estar a ser muito entusiasmados com as situações. Então, vejam o quanto essa postura de extremos é desequilibrada. Então toca a puxar os pêndulos, não é? Todos para uma zona de equilíbrio. Então nas relações que já existem, ponderação, sensatez, também essa autoanálise e autoconhecimento, quais é que são as vossas fragilidades, inseguranças, etc. E o que é que vocês precisam de aprender com elas, de lidar com elas. Portanto, esse entendimento também vos ajuda a ter um maior entendimento do outro. A sexualidade esta semana estará em vigor ou estará a precisar, digamos assim, de ser ativada, não é? Para incrementar ou estimular as relações que já existem. Quem não está numa relação terá muita tendência para sexualizar as coisas, portanto o contacto íntimo será favorecido, não é? Ou vocês vão dar destaque muito mais a essa dimensão sexual do que a uma outra dimensão que possa ser até um pouco mais profunda. Então percebam também o que é que vocês querem incluir numa relação amorosa e façam as escolhas baseadas nesse cuidado de perceberem o que é que de facto é importante para vocês. A química estará forte, então também vocês podem olhar muito esse lado, iludirem-se um pouco com as aparências, etc. Então reservem-se algum cuidado nesse sentido. Ao nível do trabalho, é também uma semana desafiadora porque vai-vos pôr à prova nessa parte. Como é que vocês vão treinar a paciência e a impaciência? É muito normal que esta semana também estejam assim numa postura com colegas, com chefias, com clientes, etc. Às vezes vocês são muito pacientes e dizem poucas vezes que não, outras vezes vocês estão numa posição de total irritação. Então sempre aqui também é necessário o ponto do meio, no meio é que mora a virtude e é-vos exigido esta semana que façam esse treino e esse ajuste, digamos assim, do vosso mundo emocional. Então vejam esta semana onde é que vocês querem colocar atenção, porque aonde colocam atenção é onde vocês colocam energia. Então se colocarem numa coisa má, é natural que essa coisa cresça. Se colocarem numa coisa boa, isso é positivo. Ao nível da saúde, aqui são as doenças sexualmente transmissíveis, o ponto sensível, ou as doenças nos órgãos sexuais e reprodutores também. Portanto, tenham alguma cautela e previnam-se nessa área. Então, para os nativos de Carneiro ou Áries, carta de tarot, a força e a energia do domínio. E agora seguimos para Touro. Touro tem a carta de tarot, a papisa. A papisa tem, ou traz, é melhor assim, traz a energia da reflexão. É uma semana onde vai estar mais evidente a sabedoria interior. Toda a experiência de vida até agora vai, de facto, ser canalizadora, digamos assim, de tudo aquilo que vocês precisam de fazer acontecer na vossa vida. É uma semana em que esta reflexão interna vai-vos trazer muitas respostas, vai-vos dar muitas soluções, vai-vos mostrar, digamos assim, qual o caminho a percorrer de hora em diante. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação que já existe, esta reflexão que vocês vão sentir pode às vezes ser sentida de duas maneiras. Pode ser que vocês precisem, de facto, de um momento vosso, não é? Então onde precisam de se recolher um bocadinho mais para vocês mesmos. Lembre sempre que é importante expressar isso ao outro, o que é que se está a passar, para que não seja mal entendido, não é? Às vezes esse recolhimento, esse isolamento para pensar sobre as coisas pode às vezes ser mal entendido, se não é uma coisa que acontece muitas vezes.
Então exprimam ao outro que pode ser uma necessidade, isto claro para quem ecoar o que eu estou a dizer, pode ser somente vocês a avaliarem melhor os vossos sentimentos, as vossas necessidades, o que é que de facto vocês precisam que aconteça na relação para a melhorar. Isso será extremamente positivo e curador, porque vocês vão ter a oportunidade de trazer esse próprio processo de cura para as relações, não é? E de arranjar aqui respostas e soluções para que as relações decorram de uma forma mais favorável. Para quem não está numa relação, pode ser aqui também ou uma situação de timidez exagerada, de uma postura muito reservada que também não vos deixa interagir com os outros. Então, se vocês querem de facto ter uma relação com alguém, é importante que saiam de casa, que convivam, que estimulem esse conhecer de pessoas. Ou então somente pode ser um momento onde vocês precisam mesmo de estarem sozinhos, convosco mesmos, para maior autoconhecimento, e isso é positivo, porque de facto também é um trabalho a que nós nos devemos, é um trabalho em que nós nos devemos aperfeiçoar. Ao nível da parte profissional e financeira, é também aqui uma semana onde tudo pode ser aumentado. O trabalho também, as responsabilidades também, mas o fluxo financeiro também. Então, uma semana onde vocês podem abraçar mais responsabilidades, mas também têm mais oportunidades de ter mais dinheiro, de poupar mais dinheiro, de acumular mais bens. É uma semana onde vocês, com esta sabedoria interior, com as experiências anteriores, vocês sabem muito bem como agir, e isso vai, de facto, trazer-vos mais crescimento a este nível. A intuição é a grande ferramenta da semana, então ouçam-na. Ao nível da saúde, aqui devem estar muito atentos aos sinais que o corpo emite, não é? Essa reflexão também vos faz estar mais vulneráveis a perceber o que é que o corpo está a dizer que precisa, etc. Os órgãos reprodutores também são de facto uma sensibilidade, então a nutrição será extremamente importante. Vejam como é que se alimentam e tenham cuidados extras com a alimentação. Então, para os nativos de Touro, carta de tarô, papisa e energia da reflexão. E agora vamos passar para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarô As de Espadas. O As de Espadas traz a energia da lucidez. Também uma semana muito mais voltada para a dimensão mental e para os desafios pessoais e profissionais. Esta é uma semana onde estes nativos vão de facto também acender a lâmpada, digamos assim, não é? Fazendo aqui uma metáfora, vão acender uma lâmpada no seu interior, vão decidir coisas. Às vezes pode ser uma semana que tudo acontece a ferro e fogo, não é? Se vocês também teimarem, adiarem, procrastinar e não tomar as decisões, esta será uma semana onde isso não pode ser mais adiado, onde vocês vão sentir esse impacto e essa pressão para rapidamente exercitarem o discernimento e agirem imediatamente a favor. Então, ao nível amoroso, é uma semana que dentro das relações que já existem podem existir conflitos fortes, desafios fortes para encarar numa relação. E esses desafios fortes só serão superados com uma comunicação muito aberta, muito honesta, muito olho no olho, muito cara na cara, muito expressar em verdade aquilo que são os vossos sentimentos, as vossas necessidades. É de facto uma semana onde pode acontecer uma ruptura caso vocês tenham chegado ao limite e tenham essa percepção que de facto não vale a pena continuar, porque continuando isso não será bom para vocês nem para o outro. Então pode sim acontecer aqui, do ponto de vista relacional, uma ruptura. Ou se não for uma ruptura, é de facto um esclarecimento forte sobre situações que vos vão poder ajudar a curar e a melhorar as vossas relações. Quem não está numa relação, eu diria que terá muito esclarecimento interior para tudo aquilo que quer incluir na sua vida, tudo, ou pessoas, situações, etc.,
e também tudo aquilo que não quer. Esse esclarecimento interior é tudo o que precisam para, de facto, mais à frente, encararem uma relação de uma forma mais saudável. Ao nível do trabalho, é uma carta forte. Portanto, esta será uma semana de luta árdua, mas de grandes conquistas. A propósito de grandes desafios, que podem ser desafios tipo concursos, pode ser desafios onde vocês vão ter muita concorrência, pode ser desafios onde vocês vão ter que meter as mãos numa ferramenta que vocês desconhecem absolutamente, mas que serão capazes. Então também deixem as coisas acontecerem, superem-se esta semana, porque com certeza a vitória está aí nas vossas mãos. Ao nível da saúde, é de facto uma semana de curas até que podem ser radicais, como por exemplo uma cirurgia, então tudo o que seja cirúrgico, digamos assim, está favorecido esta semana, ou todos os tratamentos terapêuticos que tenham alguma longevidade também estão favorecidos e vão proporcionar cura e equilíbrio. Então, para os nativos de Gêmeos, carta de tarot As de Espadas e energia da lucidez. E seguimos agora para Caranguejo ou Câncer, com a carta de tarot Valete de Ouros. Vai ter uma semana que precisa de sair da zona de conforto e ativar algo novo. Portanto, esta energia da novidade é de facto uma abertura de caminhos, uma abertura de oportunidades a que estes nativos se devem permitir. Ao nível amoroso, quem estiver dentro de uma relação, é de facto o sair da rotina, é trazer um projeto novo para a relação, é fazer algo diferente pela relação ou ter mais cuidado com a sua relação, é recriar, digamos assim, um cenário que traga mais proximidade, mais intimidade, que permita aprofundar mais a relação. Então o trazer de algo novo vai de facto colocar a relação aqui numa fase de maior crescimento. Então nutram as vossas relações, saiam daquilo que é os hábitos cotidianos, introduzam aqui sempre mais tempo para namorar, para conversar com os vossos parceiros ou parceiras. Quem não está numa relação, eu diria que pode, de facto, iniciar uma. Vai haver aqui oportunidades de abrir os campos nessa matéria, logo que vocês também se coloquem nessa disposição. Então saiam para conhecer pessoas novas, para frequentar novos grupos, para interagir com pessoas. Isso, de facto, vai criar aqui as condições para que a vossa vida amorosa se possa iniciar ou que se possa iniciar aqui um interesse novo por alguém. Ao nível do trabalho, é também aqui uma postura de novidade, então talvez esteja na hora de vocês trazerem algo novo para o vosso ambiente de trabalho, ou aceitarem um novo trabalho, ou pensarem um novo negócio, uma nova ideia, um novo projeto. É acolher positivamente as coisas que acontecem, então vejam, observem com mais atenção as oportunidades que vão surgindo, porque às vezes se estivermos distraídos também não damos conta delas, e esta é uma semana onde vai muito acontecer esse tipo de situações, então abram os olhos, fiquem atentos e incrementem também esse novo, aprendam uma ferramenta nova, vão buscar uma nova fonte de interesse, porque isso será positivo. Ao nível da saúde, cuidarem mais do corpo físico será importante. Cuidar do corpo físico é dormir horas suficientes, é andarem bem hidratados, é fazerem algum exercício físico e alimentarem-se de forma saudável. Então, para os nativos de Caranguejo ou Câncer, carta de tarot Valete de Ouros e a energia da novidade. E agora vamos para Leão. Leão tem a carta de tarot Rei de Copas e o Rei de Copas traz a energia da tolerância. Esta é de facto uma energia de cura pelo amor, de cura pela entrega, de cura de facto pelo lado emocional. Então esta é uma semana em que estes nativos, com esta energia de tolerância, vão estar muito empáticos, muito compreensivos, muito bondosos, muito maduros emocionalmente, e isso vai ser aqui um expansor, digamos assim, de energia boa esta semana. Ao nível amoroso, dentro das relações que já existem, é de facto mais entrega, é de facto também quererem
estar na relação de forma mais profunda, então podem falar mais sobre os vossos sentimentos, sobre as vossas emoções, vão ouvir mais o outro, vão cuidar, e isso vai fazer com que vocês também sejam cuidados, vai ser muito recíproco, e então as relações tendem a melhorar ou de facto tendem a ficar mais profundas, mais maduras. Quem não está numa relação e de facto quer ter uma, esta é uma semana especial nesse sentido. Estes nativos estão de coração aberto, de mente aberta para as causas afetivas e emocionais, vão estar a atrair muito mais as pessoas pelos sentimentos, pela postura compreensiva que têm, por essa postura madura emocionalmente, por esse cuidado e entrega que têm aos outros. Então, o Rei de Copas é chamado o curador do coração, e então é de facto algo que vai fazer com que a parte amorosa destes nativos se expanda esta semana. Ao nível do trabalho, é aqui um cenário muito positivo, muito harmonioso, portanto o contacto com os outros sai favorecido com esta tolerância toda, porque vocês estão muito democráticos, então são excelentes líderes, são assertivos, são democráticos, não é? Vão ouvir todas as pessoas, vão ser justos, então todo o ambiente do trabalho decorre de uma forma muito positiva, seja como colaboradores, seja como chefes, seja como for, esta é uma semana onde vocês estão líderes, e eu diria que líderes que são aceites pelos outros. Então toda esta postura de tolerância vai trazer aqui também um crescimento, um reconhecimento maior destes nativos, e isso também é importante. Ao nível da saúde, trabalhar mais ou fazerem a manutenção, digamos assim, desta maturidade emocional será muito positivo. Então tudo o que sejam terapias que ajudem a gerir as emoções, tudo o que sejam terapias que também trabalhem esse saber gerir da vossa energia, Reiki, alinhamento de chakras, meditação, etc. Ou tudo o que envolva o elemento água, que é o elemento das emoções, natação, passeios à beira-mar, à beira-rio, etc., serão muito positivos para os nativos de Leão esta semana. Então, para eles, carta de tarô, Rei de Copas e a energia da tolerância. E agora vamos para Virgem. Virgem tem a carta de tarô, a Roda da Fortuna, e a Roda da Fortuna traz a energia das mudanças. Esta é uma semana muito oscilante e agitada. Portanto, estes nativos esta semana podem sentir-se de facto tipo numa montanha russa. Muitos acontecimentos podem surgir, muitas situações podem de facto empurrar estes nativos para um novo ciclo de vida. Acolham isso positivamente, ok? Mesmo que às vezes venha uma situação um pouco mais difícil, um desafio maior para superar e que vocês achem que não era a hora, entendam o que é que isso vos pode estar a dizer e acolham isso de forma positiva. Algo vai ser aprendido, algo vai ser para melhorar. Ao nível ao nível das relações, quem está numa relação pode ser uma situação que venha do exterior impactar a vossa relação, e é mesmo assim para pôr à prova a vossa relação, não é? Porque não é sempre numa dimensão mais positiva que as relações são postas à prova. São de facto postas à prova perante acontecimentos difíceis, perante situações que de facto não correm de uma forma tão favorável. Então entendam isso, percebam o que é que tem que ser melhorado, porque aqui pode ser um momento onde vocês percebem que a vossa relação é forte, ou pode ser o contrário, pode ser um momento onde vocês percebam o quão frágil estava a vossa relação e o quanto é preciso ainda trabalhar mais sobre ela. Quem não está numa relação, eu diria que pode ser a mudança repentina desse estado de solteirice para um estado onde de facto conhecem alguém e rapidamente isso evolui para um compromisso. Ao nível do trabalho, pode ser uma despesa extra, pode ser um ganho extra, esta flutuação pode acontecer durante toda a semana e por isso, ainda que possam correr alguns riscos ao nível financeiro, devem ser riscos calculados, devem ser riscos comedidos, digamos assim,
para não deitarem tudo a perder. Esta é uma semana onde vos vai ser exigido mudar alguma coisa, modificar alguma coisa. Pode ser um comportamento, pode ser uma estratégia, pode ser a fórmula como vocês também ganham ou gastam dinheiro. Então, estarem assim mais cautelosos, digamos assim, preparados, precavidos para qualquer situação que possa acontecer, boa ou menos boa. Ao nível da saúde, o aparelho circulatório será o ponto sensível, precisamente por causa desta oscilação toda. É normal que se sintam mais estressados, mais nervosos, então tudo aquilo que de facto equilibre mais a vossa energia, alinhar chakras, fazer reiki, yoga ou qualquer coisa que vos acalme, ler livros, orar, contemplar a natureza, deve ser algo que deve ser introduzido esta semana. Então, para os nativos de Virgem, carta de tarô, a roda da fortuna e a energia das mudanças. E passamos para Balança ou Libra, com a carta de tarô, o Papa, temos a energia da reconciliação. Será que repetem a carta da semana passada? Fiquei com essa ideia. Bom, então se repetem, bora lá continuar a trabalhar nesta energia de conciliação ou reconciliação. Esta é uma semana onde estes nativos têm, de facto, essa competência também de mediar os conflitos. Ao nível amoroso, dentro de uma relação, essa mediação de conflitos é, de facto, sentarem-se para conversar de forma mais equilibrada, de forma mais ponderada. Então é uma semana onde todos os diálogos ou todas as situações ocorrem de uma forma muito pacífica, muito genuína também, ou deve ser feita de uma forma muito genuína, trazerem a vossa verdade e tudo aquilo que vocês querem incluir na vossa relação será extremamente importante para a fazer chegar mais longe. Pode ser, de facto, também aqui uma vontade de oficializar, de formalizar os vossos compromissos, de levarem as coisas mais a sério e até chegarem a esse ponto de legalizar, digamos assim, uma relação. Pode ser também, lembre sempre que esta carta para relações muito longas pode trazer a necessidade de uma maior intimidade, porque às vezes entramos num sistema de grande amizade e ao entrarmos só no mundo da amizade perdemos um bocadinho o mundo dos amantes, não é? O mundo dessa interação mais física na relação, e também pode ser um aviso do quanto vocês precisam de incrementar a esse nível, não é? De estimular um pouco mais a sexualidade, porque a sexualidade também traz vitalidade à vida do casal. Ao nível... Não, aqui agora para quem está solteiro, é também uma carta de boa interação. Significa que vocês ou estão preparados ou já se estão a preparar para interagir com os outros de uma forma também mais amadurecida, mais sensata, mais ponderada. Portanto, vocês não vão correr muitos riscos ao nível do amor. Vocês também vão saber exatamente para onde querem ir. E há essa possibilidade porque também vocês vão sentir a necessidade ou devem estimular o facto de estarem mais em grupo, de estarem mais em comunidade, de conviver com mais pessoas esta semana, porque é nessa convivência que de facto também podem conhecer alguém. Ao nível do trabalho, é uma semana onde vocês vão estar muito organizados, onde vocês também vão trazer mais equilíbrio financeiro, vão perceber muito bem como é que gastam, como é que estão a ganhar, vão fazer aí todos os acertos que necessitam. É uma boa semana também para mediar conflitos dentro do ambiente de trabalho, portanto reuniões, discussão de alguns assuntos, estão facilitados esta semana também pela vossa capacidade de conciliar e de mediarem as situações. Ao nível da saúde, os olhos e a coluna vão ser o ponto sensível, então nada de cometer excessos desnecessários nestas áreas. Então, para os nativos de Balança ou Libra, a carta de tarô, o Papa e a energia da conciliação. E seguimos para Escorpião. Escorpião tem a carta de tarô, o Cavaleiro de Copas, e o Cavaleiro de Copas traz a energia do romance. Esta é uma semana onde de facto estes nativos também estão mais conectados com o seu mundo emocional. Pode ser até uma semana onde às vezes possam sentir um pouco perturbados
com essa intensidade toda emocional que possa vir a acontecer dentro de vós. E então é muito importante que vocês também canalizem toda essa intensidade para um lado mais equilibrado. Então também pode ser o treino das vossas emoções que pode ser pedido esta semana. É de facto a semana para correr atrás dos vossos sonhos. Há essa conexão com aquilo que é o que realmente vos faz feliz, não é? Por isso é que é romântica esta energia. Ao nível das relações que já existem, é também esse agir, tomar iniciativas, trazer o romance para a relação, trazer mais cuidado, mais mimo, mais troca de afetos e então incrementar também aí mais intimidade. Esta semana é de facto uma semana que é boa para trazer esse lado romântico, para o estimular, para o ativar nas vossas relações. Quem não está numa relação, eu diria que pode muito bem começar a entrar numa. Este lado emocional ativado também dá competências a estes nativos para se prepararem para uma entrega emocional ou, de facto, podem conhecer alguém que vai impactar isso nas vossas vidas, então algo pode começar. Tomem também iniciativas, não é? Há que tomar aqui iniciativas ou aceitar convites esta semana. Ao nível do trabalho, é uma carta harmoniosa porque também traz esse correr atrás dos vossos sonhos, dos vossos projetos, de facto das atividades que vos dizem mais. Então esta semana vocês querem estar mais a fazer aquilo que gostam mais de fazer e, portanto, é provável que larguem tarefas que não vos dizem tanto ao coração. É preciso mais estabilidade esta semana interior, porque esta é uma energia, eu diria que um pouco adolescente e que exige mais treino da vossa parte para atingirem níveis de maturidade superiores. Ao nível da saúde, também trabalhar o lado emocional, o saber gerir emoções ou todos os exercícios, técnicas que ajudem, tudo que também esteja ligado ao mundo da água será de facto muito positivo, a natação, a hidroginástica, passeios perto do mar, de um rio, etc., serão positivos para os nativos de Escorpião esta semana. Então, para eles, carta de tarot, Cavaleiro de Copas e a energia do romance. E seguimos agora para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarot, a Torre, e a Torre vai trazer a energia de libertação. É uma semana onde, de facto, vocês vão treinar o desapego, onde vai-vos ser exigido que vocês se libertem de padrões, de sentimentos ou de pensamentos ou de pessoas, situações que não vos fazem bem e que vocês teimam em manter. Então é muito provável que esta semana é quase como se seja um abanão do universo para vocês. É quase como se seja uma chapada energética nestes nativos para que eles acordem para coisas superiores, para que percebam de facto o que é que vocês estão ainda a levar em conta na vossa vida, que vocês precisam de largar e que não vos faz bem de forma alguma. Então é preciso coragem para fazer isto, por isso é que ao se ter coragem para se fazer esta total mudança, este total desapego, vocês sentem então a energia real da carta, que é a libertação. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação que já existe, é de facto a vivência de padrões muito confusos, muito doentios, muito tóxicos ou de situações que debilitam cada vez mais as relações. Então entendam em que ponto é que estão, entendam o que está a acontecer e o que é que precisa de facto de ser feito para que não continuem nesse processo de toxicidade, de situações que vocês continuam a levar e que já não têm mais para onde caminhar. Então tenham a coragem de se libertar de pessoas ou situações que não correspondem àquilo que são as vossas reais necessidades, ou às vezes também são comportamentos vossos que vocês teimam em manter para se protegerem e que também não são nada favoráveis. Quem não está numa relação pode de facto sofrer aqui uma espécie de relâmpago, digamos assim, de uma paixonite aguda, de algo que acontece de forma muito inesperada, então que cai assim tipo um raio, um relâmpago nas vossas vidas. Então preparem-se para os acontecimentos, ok? E percebam também o que é que efetivamente faz sentido ou não.
Ao nível do trabalho, pode ser uma semana também onde haja uma exigência a esse nível. O que é que no mundo financeiro está a atrapalhar o vosso crescimento? Quais são também os comportamentos, hábitos, estratégias que vocês têm que já são disfuncionais, mas que vocês teimam em prosseguir com elas? Então tenham a capacidade de perceber que se não é algo que está a trazer novos resultados, então, ou resultados desfavoráveis, então não vale a pena insistir nesse caminho, nessa ferramenta, nessa estratégia, e vale a pena então reconstruírem algo, renovarem algo e trazerem algo mais positivo para o vosso mundo financeiro. Também aqui têm que fazer esse processo de desapego e deixar tudo aquilo que já não traz nenhum benefício financeiro ou profissional. Às vezes é largar atividades, negócios ou um emprego que vos esteja a prejudicar muito ao nível energético. Ao nível da saúde, é uma semana onde vocês se vão sentir mais cansados, mais fatigados, portanto com menos energia. É uma semana boa para vocês meditarem, para vocês orarem, para vocês contemplarem a natureza, para vocês de facto se permitirem entender mais sobre vocês mesmos e se libertarem então de tudo aquilo que já não faz sentido. Estejam com pessoas que sejam positivas, estejam em ambientes positivos, porque isso também vai ajudar mais. Então, para Sagitário, carta de Tarot, a Torre e a energia da libertação. E vamos terminar em Capricórnio e terminamos em bem com a carta de Tarot As de Ouros. Estes nativos vão ter a energia da eficácia. A eficácia combinada aqui com eficiência só vai permitir a estes nativos multiplicarem as suas vidas, não é? Trazerem mais abundância para as suas vidas. Ao nível amoroso, quem está dentro de uma relação vai presentear a sua relação ou com projetos novos ou com crescimento de alguma forma, não é? Sei lá, criarem um projeto a dois de comprar uma casa, ou juntarem-se, ou um carro novo, ou de facto prepararem uma viagem a dois que estimule, não é, essa proximidade. Vocês vão estar mais gentis, vão de facto também receber mais gentileza. Então todo esse nutrir das vossas relações vai trazer uma excelente colheita, não é? Quem não está numa relação, eu diria que todos os terrenos são férteis, então esta é uma semana de grandes oportunidades, onde vocês vão conhecer pessoas novas, onde vocês vão interagir mais, e nessa interação, de facto, as coisas podem acontecer. Ao nível do trabalho, toda a vossa eficácia, toda a vossa eficiência faz com que vocês utilizem também os melhores recursos, faz com que vocês captem as melhores oportunidades. Às vezes, acontece muito com esta carta, que às vezes é um impacto financeiro, não é? Uma quebra, uma queda, mas é tudo o que vocês precisam para, com essa queda, vocês tomarem a aprendizagem de dar um maior impulso no vosso mundo financeiro. Então, muitas coisas podem acontecer esta semana, fiquem atentos, propostas, ou vocês concorrerem a algo e conseguirem, ou convites, ou de facto promoções que podem acontecer, ou situações que acontecem onde vocês podem ver mais rentabilidade financeira. Portanto, grandes oportunidades podem acontecer esta semana, então fiquem atentos. Aproveitem esta energia de eficácia e de eficiência para, de facto, trazer mais abundância financeira, mais estabilidade e mais conforto a esse nível também. Ao nível da saúde, cuidarem mais do corpo físico. Então, é sempre aquela regra básica: apanharem sol, alimentarem-se bem, fazerem exercício físico, dormirem horas suficientes, andarem bem hidratados, contemplarem a natureza. Portanto, todos esses truquezinhos simples, de facto, trazem muita cura, muita energia boa. Então, para os nativos de Capricórnio, carta de Tarot As de Ouros e a energia da eficácia. Uma excelente semana para todos vós. Para a semana voltamos e até lá, um abraço carregadinho de boa energia.